Glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento a igreja na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? Nós estamos unidos aqui nessa noite com o único propósito de sermos gratos pela presença do Espírito Santo. Aleluia. Amém? Deus é poderoso. Me presta atenção, tá? Deus é poderoso. E eu acredito. Tá aqui. Eu acredito que nós estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus trouxe essa família amada, o Espírito Santo de Deus trouxe essa obreira amada, trouxe esses dois aí, essas duas vigas de fé aí que daqui a pouco estão pregando, né? Tem dado graça a minha esposa para estar na frente, trouxe essa intercessora aqui, é vitória, irmãos. Eu gosto de oração, não tem coisa maior ou melhor. Poderíamos estar num número maior. Poderíamos estar num número maior. Mas sabe o que eu entendo? Sabe o que eu acho? Eu acho que Deus queria ter um particular especial com cada um de nós. Porque às vezes as palavras, ela vem de Deus e não entendemos. Mas ela tem um efeito especial no coração de cada um. E nós estamos aqui com o propósito de sermos impactados. Porque essa palavra ela tem um poder de lapidar a nossa mente, o nosso coração e nos fazer pessoas cada vez mais aptas para sermos moradas do Espírito Santo. Aleluia. Não existe coisa maior ou melhor, meu irmão, do que a gente entender que Deus, morando em nosso coração, Ele guia os nossos passos, e os nossos passos sendo guiados por Deus, tem um resultado tremendo, que é o final da caminhada, a vida eterna nos céus. Tem coisa mais gostosa, evangelista, homem de Deus, pastor? Um homem profetizar um pastor, porque esse homem aí é homem de Deus. Amém? Vamos lá abrir a palavra de Deus no livro de Mateus. Mateus, aqui a Bíblia, meu amigo. Vou usar o celular, mas eu quero que você use a Bíblia. Quero que você compartilhe. Eu tenho esperança. Em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Versículo 23 em diante. Mateus 18, 23 em diante. Amém? Exaltado e engrandecido é o nome do Cordeiro vivo, é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos alegres. 18, capítulo 18, versículo 23 em diante. Glória a Deus. Engrandecido é o nome de Jesus. Estamos alegres porque sabemos que hoje tivemos um dia de vitória. E falando em vitória, a gente já recebeu muita coisa boa nas palavras hoje, não foi? Os louvores, né? A gente viu a mensagem do Maurício, olha que coisa linda, falando sobre o ímpio e sobre, né, a diferença do homem justo. Não é coisa boa receber tanta promessa de bênção? Aleluia. A gente já teve a palavra inicial, olha, mas as palavras que foram ditas aqui, que Deus ele honra, é muito boa, né? Já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um injusto mendigar o pão, e nem a sua descendência, os seus filhos, a padecer por fome. A fidelidade de Deus nos alcança. Mas sabe que para a gente viver o melhor de Deus, viver o sobrenatural de Deus, a gente tem que ter um coração limpo com Deus. Porque não existe bênção se a gente não consegue colocar Deus em primeiro lugar. Sabe quando você ganha um coração novo, você tem que ter dentro, um móvel novo, você tem que ter dentro da tua casa um local especial, pô. Vamos pôr que Jesus é novo na sua vida. Vamos pôr que o Espírito Santo é peça nova na sua vida. Se você pegar tudo que é de melhor da parte de Deus e colocar no teu coração, no cantinho, bota ali atrás do sofá. Não precisa ver não. A gente consegue colocar Jesus em primeiro lugar? Não. Mas se a gente colocar ele em destaque, a gente não consegue enxergar Jesus em todos os ângulos? Se eu pegar essa simples lâmpada aqui e pegar ela e colocar ela ligada, funcionando, mas só que em vez no teto, num ponto alto, eu vou colocar ali atrás da geladeira, ela vai ter o mesmo efeito? Jesus, ele quer estar no primeiro lugar no teu coração. Aleluia. Jesus, ele quer ocupar o espaço principal no teu coração. Jesus, ele quer que você entenda que para você viver todas as promessas de bênção na sua vida, você tem que ter um coração apto para ser a morada do Altíssimo, a morada do Espírito de Deus. Amém? Então nós vamos ler hoje para entender um pouquinho o que representa um coração puro e sadio. O que nós vamos ler aqui, irmãos, infelizmente, é o que mais afasta a crente da presença do Senhor. O que nós vamos ler aqui, evangelista, é o que mais desvia homens e mulheres da presença do Senhor.
Amém? Vamos entender um pouquinho. E diz a parábola do servo que não perdoou. Ou, em algumas traduções, do servo incompassivo, não é isso? Mas vamos lá. Versículo 23. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a sua dívida fosse paga. Versículo 26. O servo, então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e lhe deixou ir embora livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que me deves. Então, o seu conservo caiu-lhe aos pés e lhe suplicando: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar o seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, que lhe disse: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, atendendo às suas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Versículo 35 é a chave dessa palavra essa noite. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um ao seu irmão. Ótimo, né? Eu não falei que nós temos que ter um coração preparados para sermos casa do Espírito de Deus? Um coração que não sabe o que é perdoar, ele é preparado? Infelizmente, irmãos, existem muitos ministérios de igreja, muitos. E a grande maioria dessa liturgia humana, religiosa, eu estou falando de templo, parede, 4 paredes, que está cheia de pessoas. Às vezes essas igrejas cheias de pessoas, irmãos, estão cheias de pessoas que não conseguem olhar um na cara do outro. Está cheia de pessoas que não conseguem ser verdadeira. Não conseguem dar um amor de verdade, uma palavra de verdade, um carinho de verdade, uma compreensão de verdade, um aconselhamento de verdade. Não conseguem prestar o ombro para chorar de verdade. Não conseguem, porque o coração está machucado. Ele não consegue perdoar porque o coração está dolorido. E Deus dos céus, com toda a sua sabedoria, com todo o seu poder, com toda a sua onipresença, Ele não deixa nada escapar. Os olhos do Senhor são como um sonar de um submarino. Ele enxerga tudo em todos. Ele não se confunde. Quase 8 bilhões de seres humanos. E Ele sabe quantos fios de cabelo tem nessa cabeça. E Ele não confunde que o teu enroladinho dá lisinho. É verdade? Que Deus lindo, né? É assim que Deus conhece a nossa mente e os nossos atos. Ele, conhecendo nossos pensamentos, irmão, o que Ele fez? Ele fez uma parábola, Ele contou uma história para que nós possamos entender o que Ele conhece de nós. E para que nós possamos ser curados e que o nosso coração possa ser receptivo à morada de Deus. Aleluia. Não é assim? E Ele catou e fez uma parábola, montou uma história e começou a dizer aos seus: olha, o reino de Deus, o reino dos céus,
o reino vindouro, a nossa esperança celestial é comparado da seguinte forma. Existia um rei que ele emprestava, ele fazia empréstimos para as pessoas necessitadas. Mas um dia ele decidiu começar a cobrar. Né? Eu vou só emprestar, não vou receber? Eu sou um rei, eu sou administrativo, eu tenho que prestar satisfação para os outros. Então eu vou cobrar aqueles que estão me devendo. E ele chamou um daqueles que estavam devendo. Mas a Bíblia nos cata e nos dá um valor aí meio complicado, né? Você sabe que eu li essa história inteira e não me comoveu? Mas aí, eu sentado aí onde a irmãzinha tá, porque eu estudo aí, é abençoado, hein? É cheio de unção, hein? Pode ver que tem um buraquinho no tapete, na forra, porque aí é abençoado. Então, eu comecei a contestar com a minha esposa, mas peraí, eu li essa parábola, não me impactou, Maurício. Não proporcionou nada no meu coração. E aí eu comecei a falar, mas Senhor, o que eu li, eu entendi, mas não consegui entender o resumo, a essência. E aí eu catei e fiz a história. Quando eu tenho dúvida, eu entro no Google. É uma estratégia? Porque você não conhece, você tem que conhecer. A Bíblia fala que aquele rei chama um dos servos que devia para ele, e ele tinha emprestado para aquele servo 10.000 talentos. Gente, eu falei, 10.000 talentos é muito dinheiro, cara. E eu falei, o que representa 10.000 talentos? Mas se você ouve falar, te impacta. Maurício, está me devendo 10.000 talentos. Mas o que é um talento? A gente não consegue assimilar o valor para a época. Não é assim? Imagina o ano 1. Jesus Cristo, ano 1. Nós estamos no ano 2021. Mas imagina o ano 1, Jesus explicando uma parábola dessa. Naquela época, eu entrei no Google e fiquei sabendo que a coleta de impostos dos reis, eles faziam uma coleta, e aquela coleta era o dinheiro público que eles governavam, administravam toda a estrutura da cidade, do reino, não era assim? Eles tinham os maiores reinos, que era o reino babilônico e o reino assírio, eles tinham uma meta de coleta, minha querida, de coleta de impostos em ouro, que era o tópico de valor, o tópico do valor comparado ao talento é o ouro. E eu também não sabia, fui olhar no Google. Então, fiquei sabendo que o talento era calculado por peso em ouro. Então, o reino assírio e o reino babilônico, que eram os maiores, por ano coletavam em torno de 964 quilos de ouro. Por ano, 964 quilos de ouro. E eu falei, mas peraí, se o talento é compatível ao quilo do ouro, né? Então, 964 quilos por um ano de coleta de impostos, mas ele não emprestou 964, ele emprestou quanto? 10.000. E aí eu fui fazer a multiplicação, 10.000 vezes, né? Sabe quanto que dá? Dava mais de 610.000 quilos de ouro. Mas se o reino consegue coletar 964 quilos, como é que o rei emprestou mais de 610.000 quilos de ouro? Não é uma coisa meio absurda? Eu falei, Senhor, aquele rei foi bonzinho, né? Imagina, a Carmelita vai fazer um empréstimo e ele fala assim, ó, pro Brasil hoje, quanto você quer, Carmelita? Você pode me emprestar 150 bilhões, tá bom? O PIB do Brasil, vamos emprestar 150 bilhões. Para você entender, que conta maluca. E aí aquele servo que devia 10.000 talentos de ouro, que era uma conta louca, absurda, chegou para aquele rei, dobrou os joelhos e com reverência, com humildade, ele falou, Senhor, tem paciência comigo, porque eu vou te pagar, eu te pagarei. Como é que um cara que deve tanto ia ter condições de pagar? Essa dívida teria condições de ser paga? Não tem. Porque se um ano, o reinado babilônico, que abrangia tudo, o reinado, né? São reinos, conseguia arrecadar 964, o cara ia conseguir pagar 610.000 quilos de ouro. Ele não ia pagar, mas ele fez uma promessa dizendo que iria. Quantas vezes a gente faz promessa sabendo que não consegue cumprir? Aí a Bíblia fala que esse homem, ele foi
perdoado, porque o rei olhou para ele e sentiu compaixão. A compaixão é que muda nosso coração. A compaixão é que muda os nossos pensamentos. E o rei olhou e falou assim, vamos fazer o seguinte, pode ir embora, eu vou te perdoar. Porque se eu fosse cobrar você, a sua ação ia acarretar a destruição da tua vida, da tua família, da tua mulher, dos teus filhos. Você já reparou quando a gente faz umas promessas meia louca, que a gente não consegue cumprir, que a gente peca, sabendo que está pecando, sabendo que está errado, a consequência nunca só em cima da gente, ela acaba acarretando nos nossos familiares. Lembra de Jonas? Jonas desobedeceu a Deus e entrou no barco. O que aqueles marinheiros tinham a ver com a história? Mas aqueles marinheiros iam fazer o que? Ia todos morrer. Porque aquele barco ia pico, aquele barco ia afundar. A ação de um fez quase todos morreram. Mas o rei compassivo, o rei de bom coração, o rei que sabia o que era perdoar, nem calculou o tamanho daqueles valores. Porque ele poderia pensar, meu Deus, é muito, eu não posso perdoar. Vamos fazer o seguinte, paga metade. Eu vou te perdoar 50%. Mas ele falou o quê? Não, pode ir embora. Vai livre, em paz, te perdoo tudo. Aleluia. Glória a Deus. Aquele homem saiu da presença do rei, se sentindo ter um crédito com o cara. Eu tenho crédito com o rei, não é assim, mano? Mas logo na esquina, ele com o coração todo leve, porque deixou de pagar uma fortuna que ele não teria condições de pagar, ele encontrou um conservo. Ele encontrou um empregado dele. Ele encontrou uma pessoa que era submissa a ele e ao qual ele tinha emprestado 100 denários. Aí o Assis falou, mas o que é 100 denários? Mesma coisa. O que é 100 denários, irmão? Eu parei para pensar, não, Jesus, eu não posso tomar coisa à toa. Entrei no Google. 100 denários. Um denário era equivalente ao salário de um dia de trabalho braçal. Então, se era 100 denários, e um denário era comparado a um salário de um dia, ele dava devendo o quê? 100 dias de trabalho. Ele acabou de ser perdoado em mais de 610 mil quilos de ouro. Se a gente fosse pôr isso por dias, quantos dias não daria? Muitos, né? Ele ia morrer, a mulher dele ia morrer, os filhos dele iam morrer, gerações e cima de gerações não chegaria. Mas ele não conseguiu perdoar 3 meses e 10 dias, não é assim? 100 dias? 90, mas né? 3 meses ele não conseguiu perdoar, irmão. Parou para se pensar, Carmelita. E a ação dele, além de não perdoar, mesmo aquele cara, ele se prostrando, se você parar para pensar, a Bíblia fala que ele teve reverência com o rei. Mas aquele conservo suplicou e se lançou aos pés. Olha a diferença. O ato de humilhação do conservo foi bem maior, mesmo devendo menos. Ele teve algum tipo de compaixão? Ele fez o quê? Grudou o pescoço do cabra, Marcelo. Você paga o que você me deve. Mesmo ele clamando, não teve jeito. Faz o seguinte, você não vai me pagar. Prende ele. Porque a lei dava a razão dele ser preso. A lei dava essa razão. Ele foi lançado na prisão. Olha só. 3 meses de trabalho. A dívida não era alta. E aí as pessoas que conheciam ele, que conheciam a história daquele homem bondoso, que sabia que ele era honesto, pagador, olhou indignado pela ação do seu patrão. Não, esse cara é muito mais. Vamos fazer o seguinte, eu vou falar com o rei olhou e se sentiu insultado. Chama esse cara de novo. Não, chama de novo. O cara foi levado, eu imagino que o cara foi levado por soldados lá. As pernas deu aquela certa tremida. E quando ele chegou na presença do rei, o rei olhou e falou assim, ô, seu impiedoso, hoje nós falaremos de que forma? Safado. Né? Hã? Seu sem vergonha, safado. Eu não acabei de perdoar uma fortuna aqui que você nem teria condições de pagar. Por que você não conseguiu pagar? Perdoar só 3 meses de trabalho braçal para ele. O que ele fez? Vamos fazer o seguinte, eu vou te lançar nas prisões. A Bíblia fala que ele foi lançado na mão de carrascos. Sabe onde ficavam os carrascos? Os carrascos ficavam em masmorras. Os carrascos ficavam em prisões, em celas. Porque eles eram responsáveis por atormentar, judiar,
maltratar, ferir, humilhar, denegrir, acabar com a vida de quem está preso. Meu Deus. E aí o último versículo fala que da mesma forma, o próprio Jesus falando, não foi nenhum discípulo e não foi nenhuma pessoa terceira, nenhum sacerdote, não foi. O próprio Jesus, olha, o meu Pai vai agir assim com quem não aprende ou não sabe ou não quer perdoar. Meu Deus. O contexto da história é muito simples, é muito fácil. Vamos levar para o lado espiritual? Vamos entender esse lado espiritual? Irmãos, quando a gente não consegue perdoar, a gente fica algemado. Quando a gente não consegue perdoar, a gente é lançado na mão de demônios. Pastor, você está maluco? Eu tenho razão, ele que foi errado. Vou lá perdoar o quê? Quando a gente anda com esse tipo de ação, sabe o que acontece, irmã Carmelita? Eu sei que tenho razão. Eu ganhei a discussão. Ele realmente me devia. Ele estava errado. E eu falei que tinha que falar. Espiritualmente eu grudei no pescoço dele e falou, você tem que pagar. Não é assim? Às vezes é assim. Porque a nossa carne grita por justiça. A gente, quando tem razão, a gente esquece da compaixão. Eita. E aí, quando a gente não consegue perdoar, a Bíblia fala que ele foi lançado na mão de carrascos. A nossa vida é entregue na mão de demônios. E os demônios te atormentam. Eles têm hora para atormentar, ô evangelista? Você acha que ele vai passar, não, hoje eu vou dar uma folguinha? Eu estou cansado de, né? Jesus, acho que deve ser o lado que eu falei para ele vir, nem que seja pela palavra. Então o que acontece? Uma hora dessa a gente entende que nós estamos à mercê de demônios. E os demônios não são misericordiosos. Você acha que um demônio vai ter compreensão? Você acha que um demônio ele vai conseguir calcular aí, eu vou bater devagarzinho, eu vou humilhar devagarzinho, eu vou ofender devagarzinho, eu vou prender devagarzinho? Não. O papel do demônio é te destruir, é acabar com você. Esse é o papel de Satanás. E quando a gente entende que nossas vidas estão na mão, estão entregues pelo próprio rei ou pelo próprio Deus, na mão de demônios, a gente entende que não tem paz. E o homem, quando não tem paz, é difícil. Sabe por quê, irmã Carmelita? Porque ele ganha discussão, ele tinha razão, ele meteu o dedo na cara, ele falou as verdades e ele não conseguiu perdoar, porque ele tinha sido ofendido, magoado. Houve um atrito, houve uma ranhura, houve uma discussão, houve uma briga. E ele não conseguiu perdoar. Essa briga pode ter vários gêneros. Pode ser financeira, pode ser sentimental, pode ser material, pode ter vários sentidos. Mas quando há briga e esse atrito ele não é resolvido na hora, você acaba sendo entregue na mão de demônios porque o teu coração fica armazenado. O teu coração tem uma legalidade, um espaço para que os demônios ajam. E aí, o cara vai dormir, o demônio acompanha. Consegue botar a cabeça no travesseiro? O cara que não consegue perdoar, ele consegue ter uma noite, ele consegue viver a palavra que diz, o salmista diz o quê? Em paz eu me deito, eu logo pego no sono, porque o Senhor tem me livrar. Ele consegue viver essa palavra? Não. Porque ele nem sabe mais o que é paz, Maurício. Porque ele não consegue perdoar. A falta de perdão faz a algema ficar tão grande que aonde ele for, Satanás vai estar algemando ele, vai estar maltratando ele, vai estar judiando dele, vai estar pesando, a concupiscência vai estar cobrando. Se ele vai dormir, o demônio está lá atormentando. Se ele vai comer uma refeição, agora eu vou comer, lá na casa do irmão do evangelista Kleber. Um dia eu falo, eu vou lá comer na casa do evangelista Kleber. Ele vai fazer aquele almoço bacana. Eu consigo com o meu coração, com paz, ir lá curtir a visita, a amizade, o amor do irmão? Não, porque eu vou estar entrando acompanhado pelos carrascos, pelos demônios. Porque onde está o seu coração ferido, machucado, e você não sabe o que é liberar perdão, não sabe o que é compaixão, você, naquele lugar da compaixão, você bota um trono para Satanás. Você bota um trono. Você fala, quer saber uma coisa? Eu comprei um Mitsubishi ASX, bonitão, top, né? É que cor que é cinza? Eu comprei um Mitsubishi ASX cinza, bonito aquele carro, top. E eu vou pegar a minha esposa amada, eu vou pegar o meu pequenininho que mora no meu coração, e eu vou fazer umas férias.
vou pro campo, ou senão vou pra praia. Eu vou viver meu trabalho o ano inteiro. É as minhas férias. Eu quero viver um momento feliz. Consegue? Porque você não conseguiu perdoar. Olha como o negócio é sério. Deu para entender, Maurício? Eu vou trabalhar. Deus abriu uma porta de emprego. E eu trabalho por produção. Eu nem consigo ser produtivo. Porque o diabo vai estar lá na tua cabeça. Você passa pela rua que houve encrenca, o diabo está lá na tua cabeça. Se você cruzar com a pessoa, então, você não consegue nem olhar no olho. Nossa, sem vergonha, está lá. O que acontece? Você continua sendo maltratado pelo diabo. E sabe qual a diferença? A diferença é que enquanto nós temos vida, existe uma opção, que é a sua livre escolha de falar: chega, esse fardo está pesado, não aguento mais carregar essa cruz. Eu preciso me libertar. O perdão gera libertação. O perdão gera fardo leve. O perdão gera lá Mateus 11, 28, né? Vinde a mim, que você pregou outra vez? Oh, vinde a mim, o perdão faz isso, meu irmão. O perdão faz Jesus tirar esse fardo pesado, essa cruz, essa amargura, essa dor do coração. O perdão faz você se tornar uma nova pessoa, faz o teu coração ser sensível, puro, a ponto de você entender que existe uma nova vida gerada por Deus, porque você conseguiu entender o que era compaixão. Se você não entende o que é compaixão, infelizmente, você acaba sendo uma pessoa vítima do diabo. Não tem outra explicação. Vítima do inimigo. Eu conheço algumas pessoas, Marcelo, que hoje elas estão afastadas do Evangelho. Homens, Maurício, de fé, que decidiram não perdoar. E a falta de perdão, missionária, fizeram eles afundarem. Empresários que viraram moradores de rua. Pais de família que perderam tudo que tinha no seu lar, inclusive a própria casa. Pessoas que, pela falta de perdão, o inimigo teve uma legalidade que abriu como um leque a destruição dele. A falta de perdão fez ele perder a graça de Deus. Você sabia que a falta de perdão faz o homem se isolar da graça? E o que é a graça? É o favor que não merecemos. E sem esse favor, nem salvação temos. Porque é o que diz lá em Efésios 2. Não é assim que diz a palavra? Nós somos salvos pela graça por intermédio da fé. E se você perde a graça? Você está condenado. Quando aquele rei olhou e falou assim, olha, ele olhou para ele e falou assim, olha, você não poderia ter perdoado porque eu te perdoei? O que a gente entende? Jesus olhar para você e falar assim, você não pode perdoar ele, porque os seus pecados eu não lembro mais. Você não pode ter paciência, você não pode ter compaixão, você não pode ter um sentimento amado a respeito da pessoa. Sabe por quê? Porque eu tive esse pensamento. Porque quando nós estávamos no pecado, no erro, nas falhas do mundo, ninguém pensaria em apontar o dedo pra gente, porque a gente ia pra cima. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Ninguém tomava forra com a gente, porque a gente tinha que tomar satisfação na hora. Tá falando do quê? Não é assim? Vai se meter na sua vida. Eu faço o que eu quiser da minha. Você não paga o meu salário. Teríamos um monte de coisas para falar. Não é assim, não? Quando nós estávamos afundados, o salmista fala que nós estávamos afundados num charco de lodo. Olha que coisa estranha. Olha como é que como Jesus compara o pecado na vida do homem, como o homem estivesse atolado num charco de lodo. Meu Deus. Quem era o Assis? Quem era o pastor Assis antes de Jesus resgatar? O pastor Assis era um mentiroso. O pastor Assis era um prostituto. O pastor Assis era um iracundo. O pastor Assis era um avarento. O pastor Assis era um enganador. E mesmo cheio de pecado, cheio de lodo, com o coração todo arruinado, Jesus olhou para mim e não conseguiu enxergar os meus pecados, porque o amor que ele tinha na minha vida foi tão grande, tão intenso, que ele decidiu me amar primeiro, mesmo sem eu nem entender o que era amor a Deus. Santo Deus. Deus dos céus
Ele formou o ser humano com tanto carinho, gente. Ele formou tudo que nós pensamos que existe para formular um lar para nós. Você sabia que o planeta Terra foi feito para ser nosso lar? Que a natureza, irmã Carmelita, foi evoluída para ser nossa, o nosso alimento, o nosso sustento, para gerar oxigênio, para que nós tivéssemos qualidade de vida. Que os animais foram feitos, que a fauna e a flora foi constituída, que tudo que foi feito, água potável, toda a estrutura mineral, toda a estrutura agrícola, tudo que Deus fez, foi para que nós possamos ter um lar apropriado para vivermos. Aleluia. E nós entendemos isso todo dia? Não. Que nada, é cada um por si. Meu É um Deus, trabalho, não. ajuda nós. É que não é assim. Sabe o que eu explico? Eu explico que Deus, lá em Gênesis 6, ele diz que ele se arrependeu de ter feito o homem. Que coisa, né? Ele fez o homem e a mulher com tanto carinho. Mas o homem e a mulher decepcionou tanto Deus, que Deus olhava na mente e no coração do homem e só enxergava caminhos maus. Só enxergava impiedade. Não tinha ninguém que ele passasse o raio-x do olhar no coração para ele encontrasse coisas boas. Meu Deus. E aí no meio de toda aquela população, e eu vou estar lendo Gênesis 5, foi uma população. Se você vê a genealogia de Adão, homens que viveram 900 e poucos anos, 800 e poucos anos, 962, 969, 912, e é um tal de 900 e tal lá, e depois de tantos anos tiveram filhos e filhas, filhos e filhos. Imagina, Marcelo, o cabra vive, faz filho hoje até os 40 e olha lá com a dificuldade que está acontecendo, né? Já faz uma ruma de filho. Imagina o cara viver até 900 anos fazendo filho. Devia ser uma multidão. Mas no meio de toda aquela multidão não existia ninguém que ele conseguiu encontrar perfeição. O mínimo de misericórdia, o mínimo de compaixão, o mínimo de amor. E ele decidiu e chamou uma pessoa que estava nas graças do Pai. Ele decidiu ter amor pela humanidade através de uma pessoa. E da mesma forma que ele decidiu poupar a origem do ser humano através de uma pessoa que foi Noé, ele construiu a arca e poupou a vida dele e da família dele, ele também formulou. Porque o pecado entrou através de Adão. E Deus corrigiu aquela falha, porque Satanás tinha a chave do inferno e da morte nas mãos. Ele tinha legalidade. Ele olhou para os pecados do Marcelo quando bebia? Não. Ele olhou para os pecados do Maurício quando errava? Ele olhou para os pecados da diaconisa? Ele olhou para as maledicências que falamos? Ele olhou para a nossa ira, para os nossos pecados? O que ele fez? Vamos fazer o seguinte: eu amo o Maurício. Eu amo a vida do Marcelo. Não posso deixar de amar a Teresa. Eu amo o missionário, o evangelista e amo toda a sua família. Até espinho no nariz. Eu amo. Jamais vou deixar de amar. A Carmelita está no centro do meu amor. Jamais esqueci ela. Não posso deixar as gerações futuras sem o meu amor. A mercê de Satanás. E ele decidiu enviar o que ele mais tinha de valor, que era o seu único e amado filho. Ele pensou em as nossas razões? Não. Ele pensou no tamanho dos nossos pecados? Ele pensou na falta de perdão? Ele pensou em alguma forma de desistir? Você quer saber uma coisa? Eu amo, mas eu amo. Ele amou meio. Eu amo. Não. Ele enviou Jesus Cristo para tomar sobre si os nossos pecados. Jesus ele se desfez de um corpo de glória e se colocou na carne, Carmelita, para sentir o que nós sentimos. Sentir dor, sentir frio, sentir fome, sentir necessidade. Ele foi humilhado, ele sentiu o que é o desprezo, a solidão. Ele sentiu as dores da chicotada, daquela coroa de espinho que rasgou a carne dele. Aquelas chicotadas deixou as costas dele toda aberta em carne viva. Os ossos se mostraram. Ele carregou uma cruz por mais de 3 quilômetros, sem comer e sem beber há 3 dias. Ele foi denegrido, ele foi socado na cara, ele foi cuspido, ele foi maltratado e de alguma forma ele catou e pensou em falar: não vou fazer não, porque o Maurício não merece.
Ele teve compaixão. Ele teve amor. E sabe o que ele nos ensina? Sede meus imitadores. Aleluia, Deus. Humanamente falando, Marcelo, nós não teríamos condições de pagar esse preço. Esse empréstimo era impossível de pagar. Se alguém chegar para Jesus e falar assim, olha, tem paciência comigo que eu vou te pagar, é mentira. Não tem como o homem pagar. Aleluia, Deus. Jesus perdoou os teus pecados na cruz do Calvário. Jesus perdoou os meus pecados na cruz do Calvário. E o símbolo dessa nova aliança foi o sangue dele vertido na cruz do Calvário. Ele se fez vivo, ele padeceu na morte e ele teve que mostrar que a morte dele foi um símbolo da nossa morte para o mundo. Foi um símbolo de amor. E quando ele ressuscitou, ele deu uma esperança para cada milita de passar a eternidade de mão dada com ele nos céus. Aleluia, Senhor, verdade. Ele olhou para os nossos pecados? Não. Ele olhou para mim, olhou para você de uma forma amorosa. Ele perdoou os meus pecados. Ele perdoou os teus pecados. O que a gente não pode era endurecer o coração e entender. Eu ganho a discussão, mas eu não vou perdoar. Porque quem age dessa forma é entregue na mão de demônios. E ele vai viver o resto da vida atormentado. Ele não vai ser feliz, ele não vai ter paz, ele não vai ter comunhão com ninguém. E o final da história dele ainda é passar a eternidade nas mãos de demônios, no próprio inferno, no lago de fogo e enxofre. E quem fala não sou eu, é a Bíblia. Aleluia, Deus. Nós temos que entender Santo, santo. que a falta de perdão ocupa o espaço do Espírito Santo no nosso coração. Mas pastor, nós estamos aqui em poucas pessoas, pastor. Sabe que essa palavra tem endereço certo? Pelo menos pro meu coração não tem. Porque a palavra ela sempre começa por quem está pregando. É verdade. Essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. Nós estamos aqui para ouvir a vontade e o querer de Deus. O meu coração precisa dessas palavras. Eu preciso ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu preciso aprender a perdoar, nem que sejam os pequenos detalhes. Ah, eu recebi um calote. Minha esposa estava comentando uns dias atrás, né? Umas 2 pessoas aí. A gente precisando, vivendo pela fé. É duro, né, pela fé. Mas essa semana, como é que está o coração do Assis? Alegre. Porque Deus mostrou a tua fidelidade. E não é porque Ele mostrou a sua fidelidade em ações e benefícios. Ele mostrou a sua benignidade, o seu amor, através de poder. Porque essa semana nós falamos do Evangelho a semana inteira. Essa semana, Deus deu graça e eu orei por pessoas que foram curadas na hora. Olha! Glória. A medicina paga isso? Qual que é o dinheiro que leva a saúde para a vida da pessoa? Diagnósticos foram feitos, exames foram feitos, as pessoas nem sabiam o que era. Pastor, vem aqui, a minha última esperança, eu não consigo nem andar. A perna da mulher desse tamanho. Estava andando, sabe? Mal conseguia andar. Falei, não, minha irmã, vem cá em nome de Jesus Cristo. Há poder nessa palavra. Deus prometeu virtude em nossas mãos. O sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário foi para levar as suas enfermidades. E nós estamos aqui como representantes e defensor dessa palavra, defensor dessa fé, defensor dessa ação sobrenatural. A intervenção divina na sua vida vai vir agora. A senhora vai ser curada, a senhora crê? Eu creio. Orei por ela. No outro dia a mulher estava quase correndo na rua aí, ó. Fez questão. Eu aqui em cima, ela passou. Eu falei assim, e aí, minha querida, você estava na bênção? Ela puxou a canelinha, levantou. Ai, pastor, tá zero, desinchou, tô bem, acabou as dores. Deus amado. Oramos por um bebezinho. 4 mesinhos. Já nasceu miudinho. Sabe aquele bebezinho que nasceu miudinho? Ele tem cara que nasceu grandão. Esse menino é grandão até hoje. Né? Foi maior da maternidade. Então o que acontece? Miudinho. E quando você vê um bebê miudinho, um bebê já te deixa todo dengoso, né? 4 mesinhos, né? Tá na fase do risinho, tá na fase daquela carinha. Mas aquele bebezinho miudinho, todo entupido. Tanto catarro na face, tanto catarro no peito, com febre, passando mal, a suspeita era uma pneumonia. Mas com 4 mesinhos. E a mãe passando uma dificuldade, um sofrimento, uma dor tão grande. E a gente teve o prazer de aconselhar. Semana de vitória, porque nós vemos as mãos de Deus agindo. Aleluia. Não foi porque Deus deu recompensa material. Foi porque Deus mostrou que a graça dele continua sobre nossas vidas. Foi que o nosso coração ainda é a presença do Espírito Santo, está em primeiro lugar. Oramos por aquela criança. Ela não conseguia respirar.
Eu estava entupida, travada, chorando, febria, ruinzinha, mas ruinzinha. E o poder de Deus é instantâneo. Aleluia. Eu ungi pela graça, compaixão e misericórdia, porque sem a presença de Deus eu não sou nada. Mas com Deus eu sou mais que vencedor, posso tudo. Deus me afirma isso na palavra. É verdade. Ungimos e oramos com fé. Eu acabei de orar. A criança deu um soluço, uma engasgada, soltou. Tanto catarro pro lado de fora, na hora. Na hora, eu vinha botar o vidrinho aqui, ela engasgou. Soltou tudo o catarro que tinha na cabeça, no peito, em tudo, Marcelo. Puf! A gente até custou para limpar com a fraldinha, tudo de uma vez. Deitou, respirando aliviada. A febre sarou na hora. E dormiu com um bebezinho, que diz que as outras noites não tinham dormido. Glória a Deus. Que nem um anjinho no colo. Aí você fala, isso foi uma casualidade. No outro dia eu tava brincando na rua. Sem, de camisetinha, sem nada. Zerada a criança. Aleluia. Irmãos, nós somos chamados para viver esse evangelho. Esse evangelho não é uma escrita banal. Esse evangelho não é um livro. Esse evangelho é a representação do poder de Deus sobre a face da terra. Esse evangelho é a bússola que conduz o homem para próximo de Deus, para viver a eternidade ao lado de Deus. Aleluia. Mas o nosso coração, para vivermos todas as promessas dos justos, como nosso irmão Maurício leu, tem que ter no coração, em primeiro lugar, a presença de... E se eu não consigo perdoar? Eu consigo viver o sobrenatural? Irmãos, Deus é tão bom que nós passamos a semana com pessoas falando e pregando o evangelho. E aí até um cafezinho, irmão, porque a gente sempre oferece um café, né? Acabou. E aí a mulher falou assim, vamos fazer um chá, porque ainda tem chá. É o último pote de açúcar, mas vamos fazer um chá. Vai ficar sem, mas Deus proverá. Né? Vamos fazer. Onde come um, come dois. Onde bebe um, bebe dois. Mas tem uma hora que a fonte seca. Acaba. Naquele dia, auxiliamos, oramos e pregamos o evangelho. Umas quantas horas? Entrou à tarde, saiu à noite, né? Antes de ontem, ficamos 5 horas falando sem parar. Aí ontem, a tarde inteira, entrou à noite. E todos os dias, é muito mais do que o tempo de uma pregação. E foi eu sou falador, eu gosto de falar de Jesus, depois é melhor. E pegamos, despedimos, oramos, e foi bênção. Na hora que foi embora, a minha mulher falou assim, que apóstolo, olha, ninguém pediu nada para ninguém, Deus é testemunha. Olha, os lábios, a língua é um poder tremendo, né? A língua é fantástica. Você quer apostar que eles vão voltar? Primeiro, eu precisava de um remédio. Segundo, a despensa estava vazia. Terceiro, não tinha mais mistura. Mistura, irmão. Acabou até o ovo, né? Acabou. Não, mas nem o ovo, zerou. E aí, a gente catou e fez o quê? Fomos hospitaleiros com tudo que nós temos. Se tudo que nós temos era o restinho do copinho de café, foi. Foi. E a mulher começou a lavar a loucinha, eu fui me preparar para tomar banho para dormir, e o menino foi ajudar ela a limpar as coisas aqui, daqui a pouco o celular toca. Voltei! Posso usar o banheiro? Você pode, como não? Ué, faz um tempão que foi embora. Aí eu corri para abrir o portão, levanto o porta-malas do carro e começo a descer sacola de compras do mercado. E veio tudo! Veio açúcar, veio café, veio arroz, veio feijão, veio tudo, irmão. E a mistura também, que não podia faltar. Aí você fala, mas como veio? Tudo veio. Até o remédio que eu precisava. Irmãos, Deus quer honrar essa palavra lida pelo Maurício hoje. Fui novo, hoje sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência padecer fome. Nós temos que viver essa palavra, mas para isso temos que ter Cristo em primeiro lugar em nossas vidas. O Espírito Santo morando como vaso de honra no nosso coração. E não pode ocupar a presença de Deus se tiver a falta de perdão. Porque aí a falta de perdão, em vez de ter a presença do Espírito Santo, tem a presença de um demônio. Ai, pastor, que pesado. É verdade.
Você acredita nisso, pastor? Missionário? Missionária, diaconisa, já falei tudo, né? Né? Eu e Já vou ele, pra pastor. eu e ele, é tudo. Já É benção, é benção. É, vai receber, né? Então, não tem como. Ou você acredita e vive, ou você tem dúvidas e anda em cima do muro, achando que está na direção. Meu Deus. Eu vou contar uma história. Eu já contei a historinha de cima do muro? Não. Vou contar a historinha de cima do muro. A historinha de cima do muro é aquela dúvida. Não, mas Deus conhece, eu tenho razão, Ele vai me perdoar. Né? Concorda que a pessoa que tem razão, ela nunca quer dar o braço a torcer? E quando você tem razão para você pedir perdão, é difícil. Mas a Bíblia fala que Deus exalta os humilhados. E ao contrário, também Ele abate os exaltados. Então cuidado, porque tem muita razão aí, Deus pode te pesar o dedo. Não precisa ser a mão não, só um dedo de Deus dói demais. Amém? O que eu quero, irmãos, em nome de Jesus, é que nós temos um coração sadio. O que eu quero é que nós aprendemos a viver esse amor. O que eu quero não é somente o que um pastor humano falho quer. O que eu quero é o que a palavra de Deus nos orienta. É que nós coloquemos o nosso próximo como o mais importante. A diaconisa é mais importante do que eu sobre a face da terra. Então eu vou dedicar toda a minha vida para fazer ela como um alvo principal. Vocês são mais importantes do que eu. As minhas necessidades vão ficar em segundo plano. Porque o que eu precisar, o que eu puder, o que eu conseguir fazer para abençoar vocês em primeiro lugar, eu vou fazer. As suas necessidades, Marcelo, as suas petições, Maurício, se depender de mim e eu tiver condições, você pode ter certeza que tendo ou não tendo, eu vou te ajudar. Porque se não ajudo no material, eu vou ajudar no sobrenatural. Porque eu vou colocar o joelho no chão e Deus vai responder, porque a fidelidade dele não nos falha. Aleluia. A vida da irmã Carmelita, para mim, quando ela entrou aqui no primeiro dia, eu falei assim, o alvo é a senhora. Foi ou não foi? Né? A palavra sempre tem uma direção, né? O alvo hoje recebe aí que é a tua bênção. Então hoje, da mesma forma que a gente aceita com facilidade as bênçãos, eu falava pro evangelista, sai daí, do SX, Deus vai te colocar numa X6 0 km, uma BMW top, bem milhão. É fácil, olha o dentão bonito, sorriso na cara dele. É bonito, né? Mas se eu falar, cuidado, esse cara tá te afastando de Deus, você vai cair pra Brasília, o cara me misericórdia, Senhor, né? Fica difícil a aceitação. Mas Deus nos ensina que as promessas de bênção são boas porque vêm dele, mas as promessas de maldições também são boas porque nos servem como correção. E a Bíblia fala com toda certeza, irmã, que Deus ama porque Ele corrige. E Ele corrige porque Ele... Se o teu filho pequenininho está brincando com uma faca afiada e pontiaguda, o que você vai fazer? Brincadeira, meu filho. Joga pra cima, vê se seca na testa, vamos ver. Você vai auxiliar? O que você vai fazer? Misericórdia, sangue de Cristo tem poder. Não vai brincar, não. Pega o carrinho, vai brincar lá, isso daqui pode te matar, pode te ferir, pode te machucar. A correção, pra você é natural, mas ele vai sentir falta, porque ele estava se divertindo com a faca. Então, muitas das vezes, a correção para nós não aparece, não apresenta e não se mostra como frutífera, como aceitável. Porque quando você recebe uma correção, sempre dói. Mas você sabe que com o passar do tempo, aquela correção gera justiça e paz. O que Cristo quer dizer? Que Ele ama de tal forma que Ele não só repreende, mas Ele também pode castigar. Ele também pode castigar. Mas Ele castiga para que o teu coração seja limpo. Ele castiga para que você se arrependa. Ele castiga para que você se reconcilie. Ele castiga para que você aprenda a falar o perdão. Ele castiga para que você aprenda a viver a compaixão. Ele castiga para que você aprenda a amar a Deus, aprenda a amar ao próximo. Ele castiga para te fazer uma pessoa melhor. Aleluia. Porque o intuito de Cristo em nossas vidas é nos fazer homens e mulheres aprovados pelo próprio Deus. Verdade. E o castigo do Pai tem que ser aceito. Então essas palavras duras hoje
de aprender a perdoar, porque senão o destino é o inferno, é a pura verdade. Se não aprendemos a perdoar, irmãos, infelizmente, perdemos tempo na presença de Deus. Porque quem vai nos condenar? O próprio Jesus. Eu digo para vocês que o meu Pai que está no céu vai fazer o mesmo. Vai entregar vocês que não perdoem nas mãos de carrascos atormentadores. O nosso destino é um destino selado para o céu. Sabia que nós temos o selo da promessa? Quando aceitamos a Cristo, quando declaramos a nossa fé, quando se entregamos para o Senhor, nós ganhamos um selo de promessa. Esse selo de promessa, Maurício, vem dos céus para dentro do teu coração. Ele é implantado na tua mente, ele é implantado no teu coração, ele é marcado nas paredes do teu coração. Esse selo de promessa é a Bíblia Sagrada. Se nós conseguimos entender, ler, estudar e praticar, pode ter certeza que a recompensa é certa. Amém? Eu profetizo na vida de vocês amor. Eu profetizo na vida de vocês compaixão. Eu profetizo na vida de vocês que vocês aprendam o que é perdão. Pastor, você não sabe o que ele fez. Não tem importância, nem preciso saber. Eu sei o que Jesus fez por mim e o que Jesus fez por vocês. Amém? Amém, igreja? Amém. Quem aceita essa palavra, diga amém. Eu quero fazer uma oração por vocês em nome de Jesus. Eu falei, Vamos orar pelo caderno. caderno de oração. Amém. Vamos orar depois do encerramento do vídeo. Amém? Amém? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Senhor, estamos nesse exato momento clamando a Tua graça, porque o Senhor sabe o íntimo do nosso coração. É o Senhor quem sonda a nossa mente, é o Senhor quem sonda os nossos sentimentos. E não há, Senhor, nada que possa desapercebido aos Seus olhos. Senhor, precisamos de um coração limpo, purificado, adornado. Toda raiz de dor, toda raiz de amargura, toda falta de perdão, em nome de Jesus Cristo, venha cair por terra. Senhor, que o Teu sangue venha limpar e purificar a nossa mente e que nós possamos agregar em nosso coração amor, compaixão e perdão. Que nós possamos aprender a colocar o nosso próximo como o mais importante em nossas vidas. Que nós possamos aprender a chorar com os que choram, a se colocar na posição dos que estão na prova. Que nós possamos aprender a abençoar, que o Seu nome possa ser engrandecido através das nossas obras. Pai, em nome de Jesus, queremos alegrar o Seu coração com um ato de fé, porque sabemos que do céu, do Senhor, vem a nossa força, a nossa fortaleza. Toma nossas causas em Tuas mãos, cobre, Senhor, a mente e o coração com o Teu sangue e nos dá, Senhor, uma nova oportunidade de perdoar e de amar. Senhor, em nome de Jesus, põe em nossa mente, põe em nosso coração o Teu Espírito Santo. Tira esse coração de pedra, duro, férreo. Tira esse coração de pedra do nosso peito e põe um coração sensível, um coração de carne, um coração que seja o Teu lar. Pai, eu profetizo a vitória sobre a vida dos seus. Perdoa os pecados dos seus. Cobre com o Teu sangue e toma a vida deles em Tuas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Fala, Marcelo. É isso aí. Para que o Evangelho cresça de um like, compartilhe, inscreva-se e aperte o soninho.